Bom, pessoal, vou começar a explicar para vocês como é que vocês vão responder a atividade de hoje, certo? Atividade e revisão do capítulo 3, Hidrosfera, Água no Planeta Terra. É uma atividade de revisão do nosso capítulo 3. Na próxima semana a gente vai trabalhar o conteúdo do capítulo 4, como está escrito aqui, ó. Bem aqui. Opa, certo? Então pronto, ó. O nome de vocês, escola, turma, marca a turma de onde vocês fazem parte e um aviso. Antes de responder, realize a leitura de cada uma das páginas indicadas ao lado das questões. Então o que acontece? Cada questão ela vem acompanhada por um número de página e nessas páginas vocês vão fazer a leitura, né? Fazer a leitura e enfim, fazer a interpretação do texto que está lá na página. Deixa eu ver se eu encontro aqui o livro de vocês. Não, ainda vou ter que procurar. É seguinte, ó. De acordo com o texto da página 56 do livro, 97% da água do nosso planeta se encontra onde? Nos rios, nos oceanos, nas geleiras. Então você tem que abrir o livro. Eu também vou abrir aqui o livro. Pronto. Vou abrir o livro e vou procurar a página 57 junto com vocês, certo? A página 57 do livro de vocês vai carregar, certo? Tá passando aqui as páginas, página 90. Pronto. A página 56, essa página, certo? Tem uma imagem de uma cachoeira e tem um texto. Você vai fazer a leitura do texto completo e vai ver, ó. Você já viu como o planeta Terra é estruturado em camadas? A maior parte da litosfera, a camada sólida mais superficial da Terra, é coberta por água. Aí do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Então, bem aqui você já encontrou a resposta da primeira questão. Qual é, ó? Do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Então, a pergunta que a gente estava tentando responder, cadê? Qual era? Vou tirar isso aqui. Ó, de acordo com o texto da página 56 do livro, esse trecho que a gente acabou de ler, 97% da água do nosso planeta, ela se encontra onde? Nos oceanos e mares, certo? Só que eu coloquei só oceanos, então a pergunta está incompleta. Mas a resposta correta é nos oceanos. Quem fizer a leitura vai conseguir responder com facilidade. Por que não bebemos água do mar? Página 56. Então a gente continua lendo aqui, ó. Continua lendo o texto da página 56 e tenta responder, ó. Você já deve saber que a água dos mares e dos oceanos é salgada, ou seja, contém muitos sais minerais, entre os quais o mais comum é o cloreto de sódio, conhecido sal de cozinha. Mas por que a água do mar é salgada? O autor vai explicar, né, por que a água é salgada, mas eu não quero saber. Mas vamos lá. À medida que os rios percorrem os continentes, eles carregam sais que se soltam das rochas, se dissolvem na água e acabam lançados no mar. Ou seja, o sal do mar ele vem das rochas da terra. Os rios vão passando, vão arrastando o sal, né, que existe nas pedras e vão salgando o mar, certo? Como toda a água que existe nos rios, uma hora elas vão chegar no mar, o rio ele vai desembocar no mar. Então esse sódio, né, esse cloreto de sódio, sal de cozinha, ele acaba chegando no mar, certo? Então, mas por que a água do mar é salgada? Já explicou, né? Essa água não é apropriada para o consumo humano, isto é, ela não serve para beber, cozinhar, nem para ser usada na indústria ou na irrigação, ou seja, ela não é própria nem para a gente, nem para as plantas. A água que pode ser consumida é encontrada nos rios e nos lagos, mas também há muita água infiltrada nos espaços entre as partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando reservatórios subterrâneos. E esses reservatórios são aqueles onde a gente faz a perfuração dos poços artesianos, das cacimbas, certo? Aí os chamados lençóis de água, lençóis freáticos ou águas subterrâneas, é de onde a gente tira a água da cacimba, certo? Aí, enfim, qual é a justificativa, né? Porque ele não falou até agora. Então, vou lá. Por que a gente não bebe água do mar? É a resposta mais besta que tem no mundo, ó. Porque ela é salgada. Porque ela tem sal demais, certo? Então,
Qualquer resposta que você colocar é a correta. A água dos rios é realmente doce? Ela tem alguma concentração de sais, mesmo que pequena? Aí o autor vai chegar e vai falar aqui, ó, que a água doce ela tem uma concentração de sais muito inferior à da água do mar e é chamada de água doce, pois não tem um gosto salgado, ou seja, ela tem sal, só que esse sal ele é numa concentração muito menor do que a água, do que o sal, né, que é encontrado na água do mar. Então, tá valendo, certo? Então, o que acontece? Então, por que a gente chama ela de água doce? Porque a gente não sente ela com gosto salgado. Ela tem uma concentraçãozinha de sal bem pequena? Tem. A gente consegue sentir essa água com gosto salgado? Quando você toma essa água, você sente sal nela? Você não sente, certo? Então, por causa disso que a gente chama ela de água doce. Porque se você tomar a pouca que seja água do mar, você vai ver que ela tem muito sal, certo? Principalmente vocês que moram perto da praia. Mas a água que a gente toma no dia a dia, ela não tem gosto de sal, certo? Apesar dela ter uma concentração de sal pequena, certo? Então, vamos para outra pergunta. Ó, a água dos rios é realmente doce? Não. Ela não é doce, mas ela também não é salgada. Ela tem alguma concentração de sais, mesmo que pequena? Sim, certo? Aí você responde o que você quiser aqui, certo? O que você responder, como é pessoal, uma questão aberta, eu aceito, certo? Ó, desde que faça sentido. A quinta questão, lá da página 57, marque a alternativa que melhor representa a distribuição de água doce no nosso planeta. 1%, 2% ou 97%, certo? Qual é a alternativa correta? 1%, 2% ou 97%? Ó, tem esse gráfico aqui mostrando na página 97. Quem quiser ler também o texto também pode fazer a leitura do texto, certo? Ó, 1%, pessoal, de acordo com o gráfico, é a representação da água doce no estado líquido, ou seja, aquela água que é encontrada nos rios, nos açudes, nos lagos, certo? Então, esse 1% é essa água em estado líquido, a água da cacimba, que é doce, né? Enfim, aí a água doce congelada, ó, vai representar 2%, ó, 1% da água doce no estado líquido, ou seja, a água dos rios, dos lagos, né? E a água doce congelada, que é aquela encontrada nos polos, polo norte e polo sul, certo? Ou polo sul, polo norte. Então, o que acontece? Essas águas que são encontradas nos polos da Terra, né? Polo norte e polo sul, elas são águas congeladas, águas em forma de gelo, certo? Então, essa água que é encontrada nas geleiras, ela representa 2% de toda a água do planeta Terra, certo? Já o restante, né, a água salgada, a água do mar, a água dos oceanos, ela representa 97%. Mas é fácil de saber por quê. Porque se a gente olhar para o mapa, tudo que a gente vê é oceano, é mar, é água, certo? Então, por causa disso, que a principal quantidade de água que existe no nosso planeta, ela se encontra nos oceanos, certo? Então, qual era a pergunta que a gente tinha que responder? Marque a alternativa que melhor representa a distribuição de água doce no nosso planeta. A resposta correta é essa daqui, ó. 1%, certo? Água doce, mas tá errada. Nessa pergunta também não tá legal, porque é água doce, mas é água doce congelada, é água doce... não tá bem certa não, mas é 1%, certo? Aí é verdadeiro afirmar que toda a água doce existente na forma líquida no planeta representa apenas 1% de toda a água existente nele. Também é outra pergunta complicada, né? Porque, meu Deus, eu tô sabendo fazer pergunta. Porque a água toda existente nele é 100%, né? Agora a água doce líquida, né, realmente é 1%. Então vamos marcar assim. É verdadeiro afirmar que 50% do nosso corpo é formado por água? Tem o texto da página 57 informando, ó, aqui, ó, que nos seres vivos a substância que existe em maior quantidade é a água, e nos seres humanos ela corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa. Isso significa que o indivíduo de 70 quilos contém quase 50 quilos de água, ou seja, isso significa que uma pessoa de 100 quilos ela vai ter o quê? 70 quilos só de água, certo? Então a pergunta é verdadeiro afirmar que 50% do corpo é formado por água? Não, certo? O valor correto é 70%, certo? O sangue, pessoal, ele tem água? Com certeza, certo? 70% do nosso corpo tem água. O sangue, ele representa uma quantidade bastante significativa dessa água toda que existe no nosso corpo, né? Porque, querendo ou não,
é ele quem ajuda a carregar, né, trazer e levar todas as substâncias do nosso corpo, certo? Nutrientes que você consome durante a alimentação, o gás oxigênio que você coloca para dentro do corpo durante a respiração, certo? E por aí vai. Aí tem um texto aqui falando o que, meu Deus? Ó, que a água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas na água, certo? Ó, então, o sangue tem sim, pessoal, uma grande quantidade de água, certo? O sangue é quase todo água, certo? Um pouquinho de nada, poeirinha de nada, que é outra coisa, que são as células, né? As hemácias, que deixam o sangue de cor vermelha. Aí cite um dos motivos pelos quais o nosso corpo não manteria suas atividades normalmente sem água, porque 70%, pessoal, do nosso corpo é água, não existe corpo, ou seja, se você tem 100 quilos, 70 quilos é só água, não existe corpo humano sem água, certo? É simples assim, não existe corpo humano sem água, porque 70% do nosso corpo é só de água, certo? Então, o coração, o rim, o fígado, a pele, o cabelo, os olhos, tudo, certo? Tudo que existe no nosso corpo, ele tem água, certo? Então não tem como você viver sem a água, certo? Porque nosso corpo é formado principalmente por água, certo? Então não tem como. Aí na nona, de que maneira o suor contribui para a regulação, aqui é erro de digitação, que o corretor faz isso, contribui para a regulação da temperatura do nosso corpo, certo? Então, a regulamentação também dá mais ou menos o mesmo significado. Ó, o suor, pessoal, ele ajuda a esfriar o corpo quando a temperatura dele sobe demais. Ou o suor ajuda a limpar os poros, desentupindo-os, permitindo que o ar circule pelo corpo com mais facilidade, certo? Então, qual é a alternativa correta? Bem aqui, o autor do livro, ele vai dizer de novo, ó, porque eu estou mostrando para vocês. Eu podia responder, mas eu estou mostrando onde é que vocês podem encontrar essas respostas. Porque fazendo a leitura, o texto vai responder, certo? Ó. Então, cadê? Ó. Em alguns animais, vou até destacar aqui, ó, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Quando o suor sobe a pele, suor sobre a pele evapora, perdemos calor, o que impede que a temperatura do corpo aumente muito. Então, quando você está com muito calor, você pode prestar atenção, você sua demais. Quando você faz um esforço muito grande, você sua também. Qual é a função desse suor? É fazer com que a temperatura do teu corpo, ó, ela baixe, porque se ela subir demais, o teu coração ele não aguenta, certo? Então, e as células do corpo também não, certo? Então, qual é a função do suor? É reduzir a temperatura do nosso corpo, certo? Então, a primeira aqui é a primeira alternativa, nada de desentupir poro não, certo? O suor, na verdade, às vezes, o suor não, mas as glândulas sebáceas, certo? O sebozinho que a gente tem aqui na pele, eles entopem, certo? Eles entopem os nossos poros e por causa disso se formam aqueles cravos que a gente costuma tirar, certo? E a espinha também. O cravo nada mais é que aquela sujeirinha, que é o sebo, né? Que se forma aqui sobre a nossa pele, certo? Então, onde se localiza o aquífero Guarani? Questão 10, a gente está na metade das questões ainda, são 20. Ó, o aquífero Guarani, pessoal, tá lá na página 58. Ele é o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo, certo? Ele se encontra, na maioria, no Brasil, certo? Ó, em maior parte no Brasil. No Brasil, ele ocupa os estados do Mato Grosso, de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E ele também passa por alguns países, como está sendo mostrado aqui. Cadê a canetinha? Pronto, ó. Mato Grosso, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai. Certo? São os 3 países onde o aquífero Guarani também tem. Então quer dizer que todas nessas cidades, nesses estados, nesses países, nessa região, embaixo, se você cavar um buraco de, sei lá, 50 quilômetros, você vai encontrar água, muita água no interior dessa região, certo? Então, se você, a pessoa que tem tudo, ó, esse estado, tudo que tem nesse estado, casas,
estradas, terra, tudo foi construído sobre esse grande aquífero, certo? Quase uma parte importante, né, do Brasil está construída sobre esse aquífero, que é o aquífero do Guarani. Então, a gente vai à pergunta de número 10. Qual é a pergunta de número 10? Onde se localiza o aquífero do Guarani? No Brasil? Sim. No Uruguai? Também. Na Argentina? Também. No Paraguai? Também. Então, a gente vai e marca em todos esses países. Ó, tá aqui, ó. Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, certo? Então, a gente segue aqui na questão 11. De acordo com o mapa, podemos afirmar que o aquífero se localiza nas regiões brasileiras. Aí você precisa marcar três regiões. Quais são essas regiões do Brasil que precisam, que tem, né, ali, que estão ali localizados, que ficam ali onde se localiza, né, o aquífero do Guarani. Aqui no mapa não mostra, certo? Mas é a região sul, onde ficam os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sudeste, né, onde fica localizada aqui São Paulo e Minas Gerais. E a região centro-oeste, onde fica localizado Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, quais são as regiões? Ó, sudeste, centro-oeste e sul, certo? São essas três regiões. Lá na 12ª, quando o sorvete derrete, estamos diante de uma mudança de estado físico da água chamada de... Lá na página 59 tem um texto falando sobre isso. Quando o sorvete derrete, pessoal, qualquer coisa derrete, ela está passando por fusão, certo? A gente chama de fusão todo o processo em que há o derretimento de alguma substância, independente dela ser água ou não, certo? Ó, aí bem aqui, ó, você já reparou, que em um dia quente, um sorvete começa a derreter logo depois de ser retirado do congelador? Isso ocorre porque a água que o compõe passa do estado sólido, ou seja, do estado de gelo, para o estado líquido. Essa mudança do estado sólido para o estado líquido é conhecida como fusão. Então, tá lá a resposta, fusão, certo? Quando você derrete o ferro para moldar, para fazer uma ferramenta, você está realizando uma fusão. Então, a fusão ela não acontece só com a água, ela acontece com tudo, certo? Então, você vai lá na questão e marca, ó, o picolé derretendo é um exemplo de fusão. O sorvete, que é parente, né, ali do picolé, a mesma coisa. Página 59 ainda, as mudanças de estado físico só ocorrem com a água, como eu acabei de falar e de dar o exemplo, não, certo? Todas as substâncias que existem no planeta e no universo também, elas podem, né, dependendo da temperatura a qual elas sejam submetidas, elas podem derreter, certo? Então, dependendo da temperatura, tem coisa que derrete com a temperatura mais baixa, tem coisa que derrete com a temperatura mais alta, então dependendo da temperatura, tudo pode derreter, certo? A 14ª, página 59 ainda. Congelar a água na geladeira é uma mudança de estado físico que chamamos de quê? Vamos lá. Ó, os processos de mudança de estado não ocorrem apenas com a água, mas com qualquer substância. Então, tá aqui, ó, qualquer substância pode passar por uma alteração de estado, certo? Pode derreter, pode solidificar, ou seja, ficar dura, pode virar vapor, certo? Então, se quisermos que a água passe do estado líquido para o sólido, ou seja, da água para o gelo, é só colocá-la no congelador. E essa mudança de estado é chamada de solidificação, certo? Então, tá aqui a resposta, certo? Ó, congelar água na geladeira é uma mudança de estado físico que chamamos, de solidificação, certo? Então, quando você faz a cocada e a cocada tá ali bem molinha e você coloca ela para esfriar, isso é um exemplo de solidificação, porque ela tá líquida, né, ainda. Aí você coloca ela para esfriar, ela esfriando, ela fica o quê? Ela fica durinha e você pode comer, certo? Então, é um exemplo de solidificação, ou seja, mostrando que não é só a água que congela ou que passa de um estado, né, de líquido para um estado mais sólido, certo? Então, 15. A passagem da água do estado líquido para o gasoso se chama o quê? Vaporização ou condensação, né? Do líquido, ela está em água líquida, ela vira vapor, certo? Ela é aquecida e vira vapor. Aí tá bem aqui, ó, com o aquecimento, ó, quando alguém cozinha, deve prestar muita atenção no que está fazendo, porque a água da panela pode secar
a comida, né, queimar e grudar no fundo. Mas para onde vai essa água? Então, se você cozinha, né, a maioria das meninas principalmente cozinham, quando você está cozinhando, aquela água ela vai sumindo, certo? Ela vai esquentando e vai sumindo, certo? Para onde vai essa água? Essa água que estava na panela, que vai secando aos poucos à medida que o alimento vai cozinhando, né? À medida que a temperatura dentro da panela vai subindo. Ó, com o aquecimento, a água da panela passa para o estado gasoso, transformando-se em vapor e misturando-se à atmosfera. Então, o que acontece com a água? Ela evapora, certo? Ela vira vapor. Por isso que aquela fumacinha que sai da panela, quando a gente coloca qualquer coisa de água para cozinhar, ou qualquer coisa, né? Cozinha, sobe um vapor, pronto. Aquilo ali, pessoal, é a água, certo? Que está passando para o estado líquido, né? Para o estado de vapor e está subindo, tá evaporando, certo? Então, quando a água toda seca, o alimento ele queima, certo? Então, pronto, ó. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Por que vaporização? Porque vaporizar é se transformar em vapor. Por isso que a palavra é vaporização, certo? Aí tá aqui a resposta da primeira. A passagem da água do estado líquido para o gasoso se chama o quê? Vaporização. A vaporização, quando há fervura da água, é chamada de... Porque a vaporização, pessoal, ela tem dois tipos, certo? Ela tem aquela que ocorre devagar e tem aquela em que ocorre muito rápido, certo? E quando é que a vaporização ela acontece rápido? Quando a água ela é aquecida a uma temperatura muito alta, certo? Então, quando é que a água há uma fervura, né? Ela vai chamar de ebulição, certo? Ó, por quê? Tá bem aqui o texto, ó. A vaporização ela acontece de duas formas, como eu já falei. Quando a água é aquecida, ela pode chegar a um ponto em que ferve, e uma parte dela rapidamente passa para o estado gasoso, em um processo chamado de ebulição. Então, o que é ebulição? Ferveu a água, ela se transforma em vapor de forma rápida, certo? E a segunda é quando a água é aquecida e a fervura se caracteriza, né, pela formação de bolhas de água, ou seja, ela começa a ferver, certo? Então, por isso que o nome é ebulição, né? Ebulição é forma bolha, certo? Aí a ebulição é a forma rápida de vaporização. E a vaporização também pode acontecer mais lentamente. Quando a roupa seca no varal, por exemplo, a água passa do estado líquido para o gasoso sem que haja fervura. É o processo de evaporação. Então, por exemplo, quando você estende a roupa, aquela água que está na roupa, ela também vai vaporizar, certo? Só que devagarzinho. Devagarzinho. Às vezes passa um dia inteiro, né, para enxugar uma roupa. Então, o que acontece? A diferença entre ebulição e evaporação está só na velocidade com que isso acontece. Se é rápido, é ebulição. Se é devagar, é evaporação, certo? Aí pronto, eu vou marcar aqui. Água, evaporação, certo? Que aqui ocorre de maneira lenta, ó. De onde vem a água da chuva, pessoal? Essa daqui eu nem vou... Ó, da evaporação da água existente nos rios, mares e oceanos, além da água absorvida pelo sol. Ah, mas ela não vem do céu, a água da chuva? Ela vem do céu. Mas de onde é que vem aquela água que está no céu? Ela vem da evaporação da água existente nos rios, mares e oceanos. Ou seja, a água que está no mar, ela evapora e forma as nuvens. A água que está no rio, do mesmo jeito, ela evapora e forma as nuvens. A água que está nos mares, ela evapora e forma as nuvens. A água que está na calçada, né? Acabou de chover, aquela água está ali na calçada, ela enxuga. Para onde foi aquela água? Formou nuvem, certo? Então, toda a água que evapora, pessoal, ela forma nuvens, certo? Então, o que são as nuvens, pessoal? É a água, pessoal, é a água que evaporou. Então, quando se concentra, né, se junta muita água lá no céu, lá nas nuvens, essa água, ela cai, certo? Ela cai na forma de chuva, porque não se aguenta o peso dela, certo? Aí na 18, as chuvas são o maior exemplo de passagem da água do estado gasoso, ou seja, do estado de vapor para o estado líquido, para o estado de chuva. A essa mudança damos o nome de quê? Cadê a página 18? Oh, página 59. Tá aqui. Pronto. Ó. Ele vai dizer bem aqui, ó, condensação ou liquefação, também pode chamar de liquefação ou liquefação, certo? É a passagem da água
ou de qualquer outra substância do estado gasoso, seja o vapor de água, para o estado líquido. É o contrário, né? Quando você aquece a água, ela sobe para as nuvens em forma de vapor. Lá em cima, quando ela está em forma de vapor, né, ela passa para o estado líquido, cai a chuva, certo? Ó. Aí você também pode observar a condensação se bafejar. Se você assim, ó, certo? Sobre um vidro, um espelho, não fica uma nuvenzinha, né? Uma borradozinha, um embaçado, né? O vidro fica embaçado. Pronto. Aquilo ali também é condensação, porque você está colocando o ar para fora, esse ar está esbarrando no vidro e enevoando, né? Ele embaçando o vidro, certo? O vapor de água que sai misturado no ar que você expira se condensa ao entrar em contato com o vidro que está em temperatura mais baixa. Mas é só esperar um pouco para essa água sobre o vidro embaçado também evapora, ou seja, a evaporação acontece também às vezes bem rapidamente. Então, qual era a pergunta que a gente queria responder? Na 19, para acabar? Ou na 18? Ó, é uma condensação, certo? Ó, a condensação é o contrário da vaporização, certo? Aí na 20 informa um exemplo de como podemos economizar ou preservar a água doce existente no nosso planeta. Aqui ele tem uma lista, ó. Uma lista contando o que é que você pode fazer, ó. Como consertar vazamento de água, previne o desperdício da água, não deixar a torneira aberta sem necessidade. Não é que você não possa usar água ou que você precise gastar menos água, mas que você não deixe a torneira aberta jogando água fora sem necessidade, certo? Outra coisa, você tomar um banho mais controlado, né? Com menos, não é que você não vá gastar água, né? Mas também não vai gastar demais, certo? Aí outra coisa, reduzir consumo de bens desnecessários, né? Porque tudo que é produzido, roupa, calçado, eletrônico, tudo consome água, enfim. É isso, pessoal, certo? São os exemplos, você pode dar outros exemplos também, esse é pessoal, certo? Cada um dá a sua resposta. Então, tá aqui, revisão do conteúdo do livro de vocês. Opa, vou fechar logo aqui.